como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um devocional bíblico e hoje, especialmente, estamos iniciando uma série de estudos bíblicos sobre a carta aos Gálatas. E eu gostaria de convidar você, desde já, a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 da carta aos Gálatas, no versículo 10, 11 e 12. Acompanhe comigo, por gentileza. Está escrito assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentado a agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém? Nós estamos iniciando essa série de estudo sobre a carta aos Gálatas. E essa é uma carta muito interessante, e ela é intitulada por muitos estudiosos como a carta magna da liberdade cristã. Outros estudiosos vão dizer que é o grito de independência do cristão. Outros também vão dizer que essa é a carta que dá o direito à liberdade do cristão. Essa carta ela é interessante, porque ela trata acerca da liberdade. Mas liberdade de quê? Liberdade do jugo da lei e da escravidão do pecado. Mas o que chama a atenção é o contexto desta carta. Porque essa é uma carta que Paulo escreve aos Gálatas para defender acerca do evangelho de Jesus Cristo. Porque na primeira viagem missionária de Paulo, na região da Galácia do Sul, Paulo implanta ali a igreja dos Gálatas. E após a sua saída, juntamente com Barnabé, alguns falsos profetas ensinando heresias entram na igreja. E esses falsos profetas judaístas começam a dizer que mesmo eles sendo gentis, eles deveriam praticar a lei para que pudessem ser salvos. E isso é interessante porque isso que eles estão falando, eles estão dizendo, tirando totalmente o mérito da graça e trazendo para o homem a força, dando a eles o direito pelo próprio homem à salvação. E isso é contrário, distorcendo os ensinamentos de Paulo. Isso é contrário àquilo que Paulo estava ensinando, que pela fé éramos salvos. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas para fortalecer a sua autoridade apostólica e também para fortalecer a doutrina de que Jesus é o nosso Salvador mediante a fé nele. E que a graça de Jesus foi derramada sobre todos. E nós agora somos salvos não pelas nossas forças, não pelo nosso merecimento, não por praticar a lei, mas mediante a graça, a bondade e a misericórdia de Jesus, que foi representada ali na cruz do Calvário, foi entregue por nós ali na cruz do Calvário e nos dá acesso à salvação. Mas esse texto, diante desse cenário, os Gálatas começam a aceitar essa nova doutrina, começam a aceitar esses ensinamentos errados, e Paulo envia a carta aos Gálatas. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção a dois pontos interessantes que chamou muito a minha atenção. O primeiro ponto é que Paulo ele não se preocupa em agradar homem. Isso me chama a atenção, porque nós vivemos numa geração em que você ter uma boa reputação é melhor do que ter um bom caráter. Vivemos numa geração em que é mais importante ter muitos seguidores do que ter uma boa
um bom caráter, aonde vivemos uma geração em que as pessoas se importam muito com o que falam ao nosso respeito, se importam muito do que as pessoas pensam ao nosso respeito. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus não está aí preocupado com tua reputação, Ele está preocupado é com teu caráter. Então Paulo entende muito bem isso. Ele não está preocupado em agradar homem, ele não está preocupado com o que as pessoas estão pensando ao seu respeito. O que Paulo está preocupado é com o que Deus pensa ao seu respeito. Deus está preocupado em agradar a Deus, em seguir a palavra de Deus e pregar o verdadeiro evangelho. Então nós vivemos nessa geração em que as pessoas gostam de fazer bonito na frente das pessoas, mas só Deus sabe o que fazem a sós. O segundo ponto que me chama a atenção é do evangelho transformador, o evangelho que transformou a vida de Paulo. Paulo então vai falar na carta aos Gálatas acerca do que Deus fez, do que Jesus fez na sua vida. Paulo vai dizer que em outro tempo ele era um judaísta também, que perseguia os cristãos. Mas chegou um certo momento da sua caminhada, que o próprio Jesus se apresenta a ele, e a sua vida é totalmente transformada. E eu quero te dizer nesta manhã, que o evangelho de Jesus continua a transformar aqueles que recebem a palavra de Deus. Aqueles que creem em Jesus ainda são transformados nos dias de hoje. Mas para isso eu preciso entender que o verdadeiro evangelho é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, e é derramado sobre nós a graça de Deus, que nos dá o direito de sermos salvos. Ei, não se preocupe em agradar pessoas. Talvez hoje você não tenha vivido o evangelho da maneira certa, preocupado com o que as pessoas vão falar ao teu respeito. Ei, se preocupa hoje com o que Deus pensa ao teu respeito. Se preocupa hoje em viver o evangelho. Se preocupa hoje em servir a Deus, porque Ele é quem tem cuidado de vós. A palavra de Deus para nossas vidas é essa. E ao longo da semana você será ministrado. E por certo você receberá a libertação da escravidão do pecado. Receberá a libertação desse jugo religioso, para dizer que só Jesus salva, que só Jesus cura, que só Jesus liberta, que a salvação está em Jesus Cristo. Eu quero orar com você. E por certo, ao final desta oração, a presença do Espírito Santo será manifesta aí no teu coração, e a sua vida será impactada em nome de Jesus. Oremos. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, no contexto que a igreja ali na Galácia, os nossos irmãos os irmãos Gálatas sofriam, Deus, com a palavra, Senhor, distorcida. Mas nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor revele a nós, ó Deus, o verdadeiro evangelho. Não é um evangelho que enriquece, não é um evangelho que promete cura, que promete salvação, promete riquezas, mas é o evangelho que promete uma vida eterna, é um evangelho que promete uma salvação, é um evangelho que promete uma vida eterna ao teu lado, Pai. Vivemos numa geração, Senhor, que as pessoas distorcem o verdadeiro evangelho. Distorce o verdadeiro evangelho, mas o Senhor revelará aos nossos corações que o verdadeiro evangelho está em Cristo Jesus, morto na cruz do Calvário. O verdadeiro evangelho que foi vertido com sangue, foi derramado, que foi ali sacrificado, Senhor, por amor à humanidade, mesmo ainda em meio a pecados, mas com a convicção que no grande dia nós teremos o nosso corpo glorificado e as nossas vidas serão transformadas e viveremos eternamente com o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, venha abençoar a nossa semana, venha abençoar as nossas vidas, e que os falsos profetas saiam da nossa caminhada, e que nós possamos permanecer no caminho rumo à salvação em Cristo Jesus. Assim oramos, ó Deus, e por já, Senhor, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Que o ânimo da presença de Deus contagie a sua caminhada, e que você seja abençoado em nome de Jesus. Um forte abraço e a paz do Senhor.
Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por isso você deve se alegrar no Senhor, mesmo quando o dia mau bater na porta